Eu vou apresentar agora o funcionamento do sensor inteligente que ele utiliza essa tecnologia de inteligência artificial. Aqui é um exemplo nessa figura. Aqui a gente colocou num poste, pode ser mais aqui perto do piso, conforme o local. Tem um sensor aqui embaixo que está ligado num ramal. E aqui tem uma placa, né, uma placa solar para carregar as baterias. E internamente, através dessa anteninha, são transmitidos os dados, né, segundo os conceitos aí que serão apresentados. Aqui é um exemplo, tem dois exemplos, esse aqui é um em Mojimirim. A gente tem um lugar onde tinha uma intermitência muito no fornecimento de água. Nós instalamos, é um poste que a gente instala com uma plaquinha solar, o dispositivo eletrônico aqui, que fica rodando, já está lá, acredito que uns 2 anos lá instalado, aqui não dá manutenção, e desce um fio aqui, tem um sensor que está aqui enterrado, que é ligado aqui através de um ramal de água aqui da praça. Então, como funciona? Ele vai coletando cada 15 ou cada 5 minutos. No caso, esse aqui é do Parque Tecnológico, aqui à direita, nessa tela. Eu tenho um site, iot.walter40.com, em que os dados vão sendo recebidos. Ó. Eu tenho aqui, eles são recebidos a 12 horas e 6 minutos. Ele está mandando aqui a 12 horas e 6, a 11 horas e 55. Então, eu estou recebendo os dados de pressão. E eu tenho aqui um acumulado desses dados. Tem um reloginho e mostra aqui onde que é o local onde está instalado o sensor. Aqui é no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E eu tenho aqui um sistema de inteligência artificial. Aqui mostra, por exemplo, uma falha que teve na transmissão de dados. Retomou aqui. E aqui o sistema de inteligência artificial vai comparando os dados dos últimos dos 3 meses, 3 meses de aprendizado com os dados das últimas 24 horas. E aqui eu posso ver claramente que está tendo uma redução de pressão, né? Ou seja, a pressão, por algum motivo, ela está reduzindo. E isso mostra uma necessidade de uma investigação para ver por que está acontecendo. Ele soa um alarme, que não é um alarme porque a pressão está baixa, não. Ela foi uma análise da comparação das pressões que ele está medindo aqui a cada 5 minutos. Ó, acabou de chegar mais uma medida, 12 e 10, e ele vai gerando esses dados e faz essa comparação, né? Aqui 3.1, 6.2, está bem baixa, comparação com relação à curva de aprendizado. E com isso ele gera um ponto aqui diariamente, cada dia ele gera um ponto dizendo que é um indicador, dizendo, olha, a pressão está baixando, tem algum motivo e isso precisa ser investigado. Basicamente é um dispositivo que nem esse, ele funciona com uma plaquinha solar e tem uma antena que faz essa transmissão dos dados. Está ligado em um sensor aqui na ponta, através de um cabeamento, tem um sensor de pressão que coleta e aí transmite os dados. O sistema de inteligência artificial faz esta análise. Vou apresentar hoje essa parte de Smart Water, ou comumente também conhecido como água 4.0, saneamento 4.0 ou água digital. É tudo mais ou menos a mesma coisa, são palavras aí que o pessoal contextualiza para dizer em que o saneamento agora ele não é mais simplesmente eu gerenciar esses meus ativos em campo, e sim ele começa a fazer essa gestão com inteligência, né? Por isso água digital, água 4.0, saneamento 4.0. Então, essa apresentação, esses slides, é uma apresentação que eu cheguei a fazer para a Sabesp. Foi uma contratação que a Sabesp fez para treinar os diretores, gerentes, superintendentes nessa parte de rumo à água 4.0, ao saneamento, né, na digital, né, do rumo digitalização, né, para criar essa cultura internamente. Eles têm uma universidade interna e esse foi uma das apresentações dos treinamentos que eu ministrei e eu vou apresentar aqui para vocês. Então, e para você. Então, basicamente, se a gente for contextualizar, né, o que no tempo, né, o que vem acontecendo, o que aconteceu, a gente vê que em 2018, né, na cidade do Cabo, na África do Sul, eles tiveram o que chamaram de dia zero, né? O dia zero foi o dia em que todos eles ficaram sem água nenhuma, né? Foram 3 anos de chuvas escassas, alta densidade populacional, e teve essa transformação, né, nos hábitos dos moradores e dos turistas que ali estavam nessa época. Em 2014, 2016, houve uma crise hídrica em São Paulo, todos lembramos.
conhecida no Brasil todo, o sistema do Cantareira, que era responsável, né, o responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas, ele começou a entrar em colapso, né, não tendo água suficiente para o abastecimento. Se a gente lembra, eu me lembro na época, cidades aqui no interior de São Paulo, uma cidade em particular que eu lembro que eu ia no restaurante e não podia usar o banheiro, porque não tinha água, e também todos os copos, talheres, pratos, tudo descartável, e a água que eles faziam para fazer comida, eles vinham buscar de outra localidade. E em Shenzhen, na China, né, é uma cidade, Shenzhen é a cidade da tecnologia, vamos dizer, o Vale do Silício da China. Eu acredito que Shenzhen já passou o Vale do Silício. É uma cidade muito moderna, ela tem uma cadeia de fornecedores muito forte para a indústria e é um centro realmente tecnológico, e ele possui vários desafios, né, com descargas de esgoto também não tratados. Eu conversando lá, eu tive uma vez em Shenzhen, e conversando com a principal empresa de saneamento de lá, eles têm um plano de trocar todas as tubulações da cidade inteira, né? Todas as tubulações por um material que é muito difícil de vazar água, e eles têm isso, uma determinação, né? Eles vão fazer isso com financiamento do governo e também com o financiamento dos próprios consumidores. Em Jakarta, na Indonésia, ela enfrenta desafios também com o esgotamento da disponibilidade das águas subterrâneas. Então, se a gente olhar as pressões e os direcionamentos, por que a gente começa a falar de água digital, água saneamento 4.0, o que pressiona é o crescimento da população, né, da urbanização, é a mudança climática e também a preocupação com a sustentabilidade, né? As questões ambientais, deterioração da infraestrutura, as tubulações vão ficando antigas, né? E o aumento da expectativa do consumidor, que cada vez começa a exigir mais. Também em estudo realizado pela Bluefield Research, ela, junto com as concessionárias de saneamento americanas, ela fez um estudo para saber quem são as empresas de saneamento americanas que implementam as tecnologias de água inteligente, ou Smart Water. E nesse estudo, eles concluíram que nos Estados Unidos, as concessionárias que possuem escassez de água, ou seja, eu não tenho a disponibilidade de água, elas são as que mais implementam o saneamento 4.0. E as concessionárias com que tem também maior pressão das agências reguladoras, essas também elas têm uma tendência em implementar recursos de água inteligente, água 4.0, saneamento 4.0. Onde eu não tenho escassez de água e a agência reguladora não exerce uma pressão, não está tão presente, né, nessa modernização, na exigência dessa modernização, por um próprio aspecto ambiental, aí existe uma tendência de não implementação disso. Seria a mesma coisa aqui, né? Se eu tenho uma cidade que eu tenho uma abundância muito grande, né, do recurso hídrico, não tenho essa escassez e não tenho uma agência reguladora forte que está pressionando por melhoria nos indicadores, aí a tendência é não modernizar. Continuando nessas pressões e direcionamentos, os funcionários, né, com maior conhecimento da operação, eles aposentam-se e saem da concessionária, né? Então, isso é uma coisa que acontece em várias empresas estaduais, muitas municipais. As pessoas mais capacitadas, eu conheço, vocês devem conhecer também algumas, que elas vão saindo, né? Ou elas vão por iniciativa privada, ou elas vão se aposentando e elas saem da empresa. A escassez da mão de obra especializada para todas as unidades, isso é um fato, né? Não existe mão de obra suficiente, especializada suficiente para atender todas as empresas de saneamento do Brasil, e muitos sensores, né? O que inviabiliza o monitoramento contínuo com uma enorme quantidade de dados. Quer dizer, à medida que eu vou colocando sensores em campo, uma quantidade cada vez maior, né? Uma cidade agora recentemente está pondo 1000 sensores de pressão, né? O que acontece? Como que eu vou monitorar tanto dado assim, né? Como que eu vou avaliar cada gráfico de cada sensor? É uma coisa que fica inviável, que o ser humano não consegue fazer essa avaliação. Então, o problema, né?
existe também um outro problema, que é o deslocamento do especialista. O especialista, às vezes para o Brasil, uma extensão muito grande, para ele, um auto-especialista em uma determinada área, para ele se deslocar para a empresa de saneamento é uma coisa difícil, porque ele vai gastar um dia de viagem, se não gastar um pouquinho mais, um dia para ir, um dia para voltar, e o que ele dê um dia ou dois de consultoria, ou um dia de consultoria, ele já gastou 3 dias para poder ministrar um dia de consultoria. Então isso existe e acaba gerando uma pressão para o saneamento 4.0, água inteligente, ser implementada, que eu já vou falar como que funciona isso. Então os tijolos, né, que constrói essa água digital, as empresas de saneamento foram obrigadas a buscar essas soluções inovadoras, as tecnologias digitais, modelos hidráulicos, sensores, a parte do geoprocessamento, mas não um geoprocessamento simplesmente para ter um mapa, né? É um geoprocessamento inteligente, conectado com esses sensores, com essa modelagem hidráulica e com a inteligência artificial. Também na Smart Water, como parte, ela vem a acontecer como parte da grande digitalização da sociedade, principalmente com o advento da pandemia, isso começou a acontecer. Na China isso já acontecia um pouco antes da pandemia, mas hoje cada vez, mesmo pessoas mais velhas, elas utilizam no seu dia a dia essas tecnologias. Não é apenas também no Smart Water que a observação de diferentes informações vindas desses sensores e outras fontes de dados. Quer dizer, não adianta eu chegar lá e colocar um CCO, colocar os gráficos, colocar as televisões, tudo e ficar observando esses dados, né? A água inteligente, o Smart Water, não é isso. Ele não é eu colocar os sensores em campo de pressão, de vazão, o que seja, e eu ficar olhando e quando ele sair de um patamar de medição, for acima de tanto ou for abaixo de tanto, ele soa um alarme. Isso não é Smart Water, né? Isso são só avisos de um parâmetro que ele saiu ou provavelmente não está numa faixa aceitável, né? O Smart Water ele está relacionado a uma interconexão dessas infraestruturas com outras infraestruturas, ou seja, eu estou ligando o banco de dados com o dado do sensor, com a modelagem hidráulica, com os históricos de consumo, dados do sistema comercial, histórico de manutenção. Eu vou relacionando uma série de informações que são coletadas em campo, que eu tenho dados nos bancos de dados e planilhas, e muitas vezes até em papel em muitas empresas de saneamento, e eu vejo essa interconexão e como isso está relacionado, né? Smart Water é uma forma mais inteligente de eu utilizar, né, todas as informações de forma integrada e também uma comunicação de soluções descentralizadas de uma forma mais sustentável. Eu tenho que comunicar, né? Eu pego o meu CCO que comunica com a modelagem hidráulica, com o geoprocessamento, com os sensores, tudo se conecta, se interconecta com as manutenções, históricos de manutenções, e aí eu formo o Smart Water, água inteligente, ou saneamento 4.0. No Smart Water, nós queremos entender melhor a performance e as condições da rede. Então a gente tem essas informações todas, mas a gente quer entender, porque muitas vezes as informações estão lá, mas eu não consigo compreender e tirar alguma conclusão do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que investir e que eu vou ter um retorno desse investimento, né? Uma eficiência melhor, né? Utilizar melhor a água, utilizar melhor a energia, esses outros recursos com tudo isso, né? Detectar e prever eventos antes que falhas catastróficas ocorram. Ou seja, eu saber, né? Quantas vezes a gente sabe de alguns casos até de mortes de tubulações que estouram, né? E muitas vezes isso daí é uma coisa que já vinha dando sinal do que ia acontecer, né? Que ia acontecer. E assim eu vou melhorar a gestão dos meus ativos e os serviços que eu estou fornecendo. No Smart Water, a gente tem uma visão por camadas, né, do sistema de abastecimento, né? No início eu tenho uma camada física, né, com as tubulações, as bombas, né, que é esse número 1 aqui embaixo, em que eu tenho as tubulações, que é o básico, né, o geoprocessamento, o meu mapeamento, né, que eu tenho todas as informações, né? Depois eu adiciono sensores, eu coloco sensores nessas tubulações, e quando eu falo em sensores não é um macromedidor ou um sensor de pressão aqui e ali, não, e não dá, né? Colocar uma série, eu posso começar pequeno no início, mas eu ia aumentando o número de sensores cada vez mais para eu entender o que está acontecendo, né?
Em seguida, eu começo a trabalhar com a comunicação, né, com a telefonia, a parte móvel, as salas de controle da concessionária, ou seja, o aspecto da comunicação. Isso é muito importante, porque não adianta eu ter um sistema, às vezes, de antenas, de transmissão de dados, que ele é caro e ele é inviável para colocar. Cada sensor que eu coloco lá e instalo, ele começa a ter um custo muito alto de manutenção e mantendo ele e ainda expandir isso daí para expansão, né? Então, eu trabalho essa camada de comunicação e então os dados são apresentados sem muita inteligência. Então, eu tenho esses dados, né, que não tem muita inteligência, ou seja, eu tenho uma camada física, gerei os sensores, coletei os dados, transmiti, aí eu tenho um banco, uma base de dados, mas ela não tem ainda muita inteligência. Muitas empresas de saneamento têm isso, né? Fica uma pessoa, às vezes, olhando lá e não tem assim uma inteligência em cima desses dados, né? Então, na camada, no nível 5, né, do Smart Water, eu tenho o nível da inteligência, né, que eu tenho uma associação desses dados com uma análise, que eu vou mostrar aqui um exemplo disso acontecendo, né? Eu vou extrair os dados úteis e eu vou agir sobre os mesmos, vou tomar uma atitude em cima dessa inteligência, desse dado de inteligência, né? Nas soluções digitais, elas passam a ser necessárias para resolver vários tipos de problemas que as empresas de saneamento elas enfrentam, para garantir serviços adequados e confiáveis aos consumidores. Essas tecnologias digitais, elas auxiliam as empresas de saneamento a se tornarem mais resilientes com essas intempéries, com a falta d'água, a escassez de água, e elas inovadoras e também mais eficientes. Nessas soluções digitais, com análise de dados, com automação e a inteligência artificial, muito importante, eu tenho uma ampliação da disponibilidade. Os recursos hídricos, eu tenho uma ampliação, né? Eu reduzo vazamentos, a quantidade de água disponibilizada, ela é reduzida, quer dizer, sem contrapartida financeira, quer dizer, eu não preciso colocar mais um filtro, colocar mais uma bomba, fazer mais um poço, né? E aí eu consigo aproveitar mais a água que já existe, ela já está disponível no sistema. Eu vou expandir esse ciclo de vida da infraestrutura, eu não fico, às vezes, fazendo um rodízio, que muitas vezes eu mantenho uma tubulação pressurizada, e aí depois eu tiro a pressurização dela por causa que eu estou fazendo um rodízio, mandando água para um outro setor, e aí eu pressurizo de novo, isso vai estressando a minha tubulação, e aí a vida útil dela vai diminuindo rapidamente. Eu vou ter que trocar mais tarde, ou aumento o número de vazamentos. E eu também tenho uma base para uma segurança financeira, que é o principal da companhia. Um exemplo, né, que eu vou falar aqui é a detecção de falhas em tempo real com o rompimento da tubulação. Quer dizer, eu consigo detectar, né, um rompimento que ele vai acontecer, que ele muito provavelmente pode acontecer. Eu detecto isso daí com equipamentos, com sensores de vazão, sensores de pressão, e eu divido as minhas redes em setores, coloco sensores de vazão e de pressão em pontos críticos definidos pela engenharia e coleto esses dados cada 15 minutos ou 5 minutos, eu estou coletando um dado em tempo real e detecto os alarmes do que está acontecendo no sistema. Aqui um exemplo, né? Eu tenho um gráfico de pressão aqui em cima, né? Eu tenho um gráfico de vazão aqui em cima. Então, se eu olhar aqui na vazão, que tem o gráfico inferior, né, que eu nem falei, daqui da vazão, e eu tenho na linha azul, que ela está meio sobreposta aqui com a verde, eu tenho os dados observados em 7 dias. Aqui. E na linha verde eu tenho o dado utilizado pelo treinamento numa rede neural. Então, eu tenho um dado que eu observo, e tem um dado aqui em verde que eu treino, ou seja, eu treino o meu sistema, eu com a coleta de dados aí cada 5, 15 minutos, eu vou gerar dados suficientes, tanto de pressão quanto de vazão, para treinar o computador, ele vai aprender como que funciona o comportamento naquele setor, naquele distrito de medição e controle da pressão e da vazão. Na linha vermelha, eu consigo ter uma previsão do que vai acontecer. Então eu consigo assim saber, olha, a pressão nos próximos dias aqui, que está em vermelho, eu consigo prever, olha, vai acontecer isso, né? E a vazão
vai acontecer isso. No caso aqui, as linhas estão coincidindo. Então o que acontece? Num modelo, é isso que nós temos no nosso sistema de Smart Water, nós estamos coletando, nós pegamos e fazemos, aqui está falando em 7 dias, mas nós fazemos 2 ou 3 meses, a gente coleta esses dados de pressão e a gente aprende, né? O computador aprende como que é o comportamento no sábado, no domingo, no feriado, no dia útil, nos diversos horários do dia, como é o comportamento da pressão. E eu consigo fazer uma previsão, né? Ou seja, eu consigo fazer uma previsão do que vai acontecer aqui para frente, tá? Então, como eu falei, cada 15 minutos eu faço uma previsão, né? Numa linha vermelha, e aqui em uma linha azul eu estou observando o que o sensor, né? Quando existe um desvio entre o observado, né, que está acontecendo no sistema, com o previsto, aí eu vou gerar aí em um determinado tempo um alerta. Veja, novamente, eu vou só voltar ao slide, que aqui a água inteligente não é, como eu já falei, simplesmente um alarme. Ah, não, a pressão está mais que tanto ou menos que tanto, gera um alarme e avisa para o pessoal ir lá ver o que está acontecendo. Não, não é isso. A água inteligente, né, o que nós temos é um sistema em que eu vou fazer um aprendizado, e aí eu sei que nas próximas horas, no próximo dia, nos próximos dias, eu sei como vai se comportar, ou deveria se comportar, a pressão da água no sistema. E aí eu meço, né, que nem está na linha azul, e tem um desvio, fala assim, opa, deu diferente. A gente aprendeu nos últimos 2, 3 meses que o comportamento é esse. Por que agora, nessas últimas 24 horas, o comportamento mudou? Ou porque nesses 15 minutos o comportamento mudou e teve um desvio maior do que o previsto? Então, isso é uma tecnologia da rede Bayesiana, representa uma forma de inteligência artificial, são grafos, né, que representam probabilidade condicional e ocorre com umas certas variáveis que dependem do estado e da probabilidade. Isso é uma teoria. Então, um exemplo, né, disso aí acontecendo na prática, eu tenho aqui meia-noite, o fluxo de água aumenta, né, e a pressão ela diminui. Então, olha aqui, eu estou andando, estou aqui nessa faixa amarela, e aí o fluxo de água, ó, eu tenho uma coisa acontecendo aqui, e de repente chegou um determinado horário, meia-noite, ele pegou, aumentou aqui, subiu o fluxo de água e a pressão aqui diminuiu. Sabemos que isso é uma indicação clara, quando acontece isso, vocês sabem, é uma indicação clara de rompimento. Então a linha vermelha é quando o sistema de inteligência artificial levanta um alarme. Então quando ele chega aqui, ó, quando está começando a acontecer, vai acontecer, o que acontece? O alarme é gerado, mas ele não é gerado porque o valor passou acima de uma faixa ou outra. Ele é avisado pelo sistema de inteligência artificial aqui que avaliou isso daí. Em amarelo, né, o gráfico de barras onde a probabilidade está calculada, né, que vai acontecer alguma coisa. Então eu posso argumentar, né, que esse vazamento é muito fácil de detectar, porque um grande vazamento e uma informação dele vem rápido para a concessionária, ou seja, na hora que estoura a rede, por mais que seja de madrugada, à noite, é uma coisa totalmente invisível, que os vizinhos vão ver e vão logo ligar, e a concessionária vai ser avisada para tomar atitude rapidamente. Mas pode acontecer, como nesse caso, que o vazamento vai ser comunicado só na próxima manhã, quando as pessoas acordam e quando esse alarme, mas com esse alarme que eu mostrei antes, ele pode ser resolvido aqui já meia-noite. Então, porque o vazamento acabou só de manhã cedo, quando as pessoas saíram de casa e viram e comunicaram, né? E não de madrugada como ele ocorreu. Então, aqui um exemplo, onde a metodologia brilha, é onde tem os eventos menores, não são aqueles grandes vazamentos. O vazamento não aparece na superfície, né? Que a água vai infiltrar no solo. O vazamento pode ser detectado, não pode ser detectado por um período longo, né? Eu não detecto, né? O vazamento ocorre essa situação, mas eu não vejo isso ocorrendo, né? Aí nesse exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma válvula redutora de pressão que está fazendo o controle, né? Então a válvula está controlando a pressão e a pressão sobe e desce sem razão aparente. Então eu tenho aqui a pressão está caminhando normalmente e de repente a vazão aqui continua normalmente, mas a pressão de repente aqui ela pega e por uma razão desconhecida ela sobe, né?
Então o que acontece? Resulta, né, a pressão subiu, a vazão estava mais ou menos a mesma, e aí o que aconteceu? Rompeu. Então teve um primeiro rompimento, né? O que a empresa faz? A empresa vai lá e conserta esse vazamento. Aí depois vem outro vazamento. Então vem novamente, a pressão aqui ó, sobe, a vazão continua aí normal e aí acha estranho, né? Porque são dois vazamentos num período curto de tempo, né? Por que aconteceu? Por que aconteceu isso, né? Eu tive um vazamento e aí veio aqui, tem uma variação de pressão, vem aqui, tem uma outra e pum! Aí de repente a pressão cai, a vazão aumenta e tem um segundo vazamento, né? Vai investigar e ele descobre que tem uma válvula, aí nesse caso, problema na válvula redutora de pressão, que não funcionou direito, né? Em tempo real, a inteligência artificial, ela pega e ela vai detectar isso, porque eu vou olhar, ela vai ver esses dois gráficos aqui automaticamente e ela vai detectar que isso está acontecendo. Eu não preciso esperar estourar a tubulação duas vezes. Nesse primeiro alarme, eu já vou ver que tem um problema, né? Aqui é um exemplo, aqui em São José dos Campos, né? Nós colocamos aqui um sensor de pressão, aqui no caso só um sensor de pressão, e o sistema de inteligência artificial compara a cada 24 horas as pressões das últimas 24 horas com os 3 meses de aprendizado anteriores. E aí o que acontece? Ele vai fazendo um cálculo com o auxílio de inteligência artificial e gerando um número em que esse é como se fosse um indicador em que ele fala assim, ó, tem um problema, a pressão está alterando com relação ao aprendizado, ela está ficando baixa e não está com nenhum vazamento visível. Então eu preciso investigar o que está acontecendo. Muitas vezes isso acontece na empresa de saneamento e passam anos e anos e anos e nem se toma conhecimento que isso está acontecendo. Um outro exemplo, né, em que eu tenho aqui uma situação normal, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma falha de sensor. Eu posso ter aqui, de repente, detectar pelo próprio sistema também, detectar uma falha do sensor e eu ir lá e ter que trocar esse sensor. Então, os tijolos que constroem a água digital, né, nas empresas de saneamento, são organizações complexas, né? Tem vários departamentos, vocês têm vários departamentos, cada um tem seus próprios objetivos. O departamento comercial tem os objetivos lá do departamento comercial, o departamento da engenharia tem os seus objetivos, são camadas organizacionais, redes de ativos físicos, compartilhamento com dados isolados, né? Quer dizer, eu tenho silos, né, de dados, né? Cada departamento tem o seu dado e eu não tenho um compartilhamento, né? Então, nesses compartimentos eu tenho bacias hidrográficas, eu tenho a reutilização de águas superficiais, subterrâneas, de efluentes, águas residuais, eu tenho também o controle de equipamentos como supervisórios, com aquisição de dados de bombas, represas, turbinas, sensores, boias, tubulações, né? E tem uma coleta, tem os sistemas organizacionais ligados à tecnologia de informação, tem o monitoramento e gerenciamento da rede, eu tenho sistemas de modelagem e previsão da produção de água, eu tenho uma manutenção e gerenciamento de equipe, eu tenho um gerenciamento contábil e financeiro, tudo isso com dados, sensores, bombas, misturadores, aeração, tubulações e válvulas. No compartimento de consumidores finais, eu tenho, finalmente, nesse terceiro compartimento, que ele é composto de consumidores finais, residenciais, comerciais, industriais, agricultura. Neles eu tenho sistemas de informação do consumidor, gerenciamento do consumidor, de cobrança, canais de atendimento ao cliente, dados, medidores, sistemas de comunicação, válvulas e tubulações. E na transformação digital? Com o aumento, né, da complexidade desses sistemas do gerenciamento de água, existe a necessidade de eu adotar soluções digitais que sejam transformadoras. Essas tecnologias fornecem conectividade, né, entre as operações e as ferramentas de atendimento e análise do cliente. Elas unem o cliente e a concessionária. Nessa transformação digital, alguns exemplos, eu tenho sensores que monitoram a qualidade da água, atrelados a algoritmos que otimizam o processo de tratamento, reduzindo investimento financeiro e custo operacional. Conforme o sensor, né, de qualidade da água, ele já tem uma retroalimentação de um produto químico que já é
alterado, então eu otimizo a utilização desses produtos, eu não preciso ficar colocando, às vezes, até mais produto químico do que o necessário. Eu tenho uma expansão das atividades da empresa, né, de saneamento, com fornecimento de novos serviços relacionados ao gerenciamento da água, eu posso fornecer para a população outros serviços que atualmente eu não estou fornecendo, e eu tenho um gerenciamento interativo da disponibilidade da água, com um aumento na análise de consumo, com utilização de tecnologias de medidores inteligentes que alinham o consumo com a disponibilidade da água e que também identificam anomalias como vazamentos no consumidor e potenciais consumidores inadimplentes. Um passo a passo, então como que eu faço? Aí que é o ponto, né? Como que eu vou fazer para fazer essa transformação, né? Que eu falei vários conceitos, li alguns slides, mas como que eu faço na prática para fazer essa transformação, né? Essas tecnologias em si, não necessariamente elas representam elas transformam, né, a empresa de saneamento em inovadora. E não necessariamente ao implantar essas tecnologias vão fazer com que a empresa de saneamento tome decisões inteligentes, né? Elas auxiliam, mas a gente precisa de muito mais do que isso, né? Existe um processo e um caminho para a gente seguir. Esse é o processo, aqui tem o passo a passo de como fazer isso, de como eu fazer o rumo da minha empresa de saneamento rumo à água inteligente, né? A primeira coisa, né, são aqui essas etapas. A primeira coisa, eu tenho que atribuir um nome. Eu tenho que atribuir um nome a cada dado existente na empresa de saneamento. Ou seja, cada dado que eu tenho que dar um nome, ele está com uma descrição, o que representa aquele dado. Em seguida, né, nessa implementação, nessa atribuição de nome, eu preciso colocar a definição, né? É um desafio integrar essas informações. Como eu preciso integrar informações entre os departamentos, tudo mais, eu preciso ligar isso com atuadores inteligentes, com sensores, com sistemas autônomos. Eu preciso saber aquele dado, o que representa ele, quem que é o responsável por aquele dado, a cada quanto tempo ele é coletado, né? Eu vou armazenar esses dados, eu preciso armazenar como que ele está armazenado, em que lugar que ele está armazenado para eu poder consultar depois, né? Então eu preciso de uma descrição adequada de cada um deles, né? Por que eu estou realizando aquela medição, o período da medição, a precisão desse dado, o histórico de manutenção do sensor, o indicador da qualidade do sinal, uma localização da medição, onde está esse local que está medindo. Depois que eu atribuí um nome a cada dado, isso estou falando a cada dado em todos os departamentos da empresa de saneamento, eu tenho que ver onde que estão, né, esses dados, esses sensores. Como que eles estão sendo armazenados? Eles estão em papel? Eles estão em planilha? Eles estão em banco de dados? Como que eu faço para acessar esses dados? Quem é o responsável por esse dado? Eu preciso escrever e documentar tudo isso. Depois eu preciso ver, né, na hora de organizar isso, ver se não existem dados duplicados, se eles estão formatados adequadamente, né, como que está. Às vezes eu tenho um dado de uma manutenção que é no endereço em que a pessoa digita lá o nome da rua e não seleciona o logradouro, né, para ficar associada num código de logradouro, para eu saber exatamente onde que está. Porque às vezes eu tenho um dado que não está estruturado, né? Eu tenho um dado, por exemplo, aí de data logger de pressão que está armazenado em um arquivo diretório sem padronização nenhuma. Eu fui em campo, coletei o dado com um data logger manual e aí trouxe esse dado e onde que ele está? Está num diretório que quando eu cheguei eu descarreguei na minha máquina, né? Aí um dia eu quero acessar, eu quero saber alguma informação sobre esse dado, muitas vezes só quem fez isso que sabe onde está, ou muitas vezes ele fez faz tanto tempo que ele não lembra mais direito como localizar esse dado, né? Às vezes o dado está sem uma coordenada também da geolocalização, e hoje a geolocalização com qualquer celular você consegue uma geolocalização relativamente precisa, não com muita precisão, mas já dá para localizar onde foi o dado coletado. Depois de que eu organizo, eu tenho a interpretação dos dados, ou seja, eu preciso determinar com precisão o sentido da existência desse dado, né? Por que esse dado existe? Eu preciso mesmo dele? Por que eu resolvi coletar esse dado? Eu tenho que entender o significado da existência do mesmo, eu tenho que conclusões que eu vou chegar quando eu analisar esse dado, né? Entender por quê, porque muitas vezes eu posso estar fazendo e coletando um dado que eu nem sei o motivo de eu estar fazendo aquilo. E nem utilizo ele na prática, nem no dia a dia e nem mais para frente. Depois, nessa interpretação, eu tenho que fazer uma integração, ou seja, não adianta eu ter uma ordem de serviço, por exemplo, sem associação da localização da mesma de uma forma padronizada, que é o que eu falei, não está associada num código de logradouro, né? Eu posso ter sistemas diferentes que eles precisam ser integrados, não tem problema que são diferentes, mas eu preciso ter essa integração.
Aí depois que eu tenho a integração, eu preciso ter um entendimento, ou seja, eu preciso saber o significado da informação, né, que ele vem com uma combinação de elementos e padrões de dados que acarretam padrões de comportamentos recorrentes, né? Então eu preciso entender, não, a pressão aqui ela varia dessa forma e é um comportamento recorrente da pressão nos fins de semana, ou nos feriados, ou nos meses de férias. Na minha cidade é esse o comportamento recorrente, é sempre dessa forma, em geral. A informação pode ser utilizada também para responder questões de quem, né, o que, quando e onde. Na implementação, desculpa, né, eu preciso decidir, né, porque sabedoria é a combinação, né, dos dados existentes com conhecimento para criar novo conhecimento e também um entendimento, né? Então a sabedoria faz com que a empresa de saneamento vá do conhecimento para o aprendizado. E em seguida eu preciso aplicar na prática isso daí. Ou seja, eu preciso de um resultado prático que eu vou implementar e vou, com a análise desses dados, né, o entendimento, né, e a decisão que eu tomei, eu vou tomar uma decisão e que isso vai refletir financeiramente para a concessionária com o uso do recurso. Então a maturidade digital ela é conquistada. A maturidade ela é uma conquista que vai acontecendo ao longo do tempo. E tem dois ingredientes. Existe na maturidade digital, ou seja, da água 4.0, do saneamento 4.0, uma abordagem de cima para baixo, ou seja, que é da presidência da concessionária que ela está comprometida com essa transformação digital, que foi o caso da Sabesp, de ter me contratado para fazer essa apresentação para a universidade lá, digital, universidade que eles possuem da Sabesp. Então, teve um comprometimento da presidência, da concessionária, que é uma abordagem de cima para baixo. Mas eu preciso também de uma abordagem de baixo para cima, que as pessoas que operam os sistemas, que elas aceitem, que elas confiem na tecnologia. Existem muitos casos em que não existe uma confiança de baixo para cima, o pessoal tem muita desconfiança e isso é difícil de ser implementado. Somente com esses dois ingredientes é que eu vou ter sucesso, né? Então, como que eu faço para começar? Não preciso começar grande, né? Aliás, a sugestão é eu começar pequeno, né? Eu verificar como uma tecnologia nova, né, ela vai se adaptar e em seguida eu verifico o resultado dessa implementação. Somente fazendo dessa forma, a concessionária pode realmente progredir em direção à curva da maturidade. Se eu faço alguma coisa muito grandiosa, né, que vai mudar a empresa inteira, tudo, se não der certo, a chance, né, o resultado é perder muito dinheiro, né, e não ter resultado nenhum, porque não deu certo. Então, até esse professor, ele é CEO da Water Research, do KWR Water Research Institute, ele faz essa sugestão, né, de começar pequeno, para aos poucos a empresa de saneamento ir atingindo esse grau de maturidade. Eu sou uma empresa de saneamento que eu estou começando, que eu tenho muita coisa que eu preciso mudar, tudo, mas então eu começo devagarzinho, né, pequenininho, e vou vendo que vai dando certo e aí eu vou implementando cada vez mais. Agora eu vou falar de um outro assunto, que é o assunto de segurança, porque quando eu entro no saneamento 4.0, na água digital, um assunto que não pode negar, fechar os olhos, é a segurança, porque as informações elas começam a circular, né? E eu tenho uma integração do sensor, né, que está em campo com a interface humana, com o sistema de controle, com meus bancos de dados, e isso pode representar uma fragilidade aqui, em que eu abro uma porta aqui de um acesso interno da empresa de saneamento para fora e para uma ação que não não tem os mais boa índole, né, de uma pessoa, de um hacker, de alguém que está agindo de fora. Então, o SCADA, né, que eu tenho aqui, o SCADA, né, que eu faço aquisição de dados, eu tenho uma rede de comunicação, eu tenho um controlador programado em campo, eu posso ter isso daí, tem unidades em campo, né, então eu tenho uma coleta em campo de dados, né.
Então, nessa minha, né, e nesse meio, né, do que eu coleto esses dados aqui, eu tenho aqui uma rede sem fio, pode ser a internet, em que o dado trafega e eu entro para um sistema aqui interno da empresa de saneamento. E eu tenho uma interface aqui com a máquina, e aí o que acontece? Eu tenho aqui um ponto crítico aqui no meio em que uma pessoa mal intencionada pode entrar e fazer um estrago. Então a segurança das infraestruturas de água são sistemas cibernéticos, depende do sistema de controle industrial. Os sistemas são analógicos, estão sendo trocados dados, né, com esse sistema, são mais eficientes e podem ser controlados e adaptados. Então, quando eu tenho uma infraestrutura, né, num sistema industrial, eu consigo controlar. Isso representa uma possibilidade também de ataques. À medida que eu conecto isso numa rede de internet, eu posso ter esses ataques que eu já falei. E estamos movendo cada vez mais para a internet das coisas. Então, aí estamos conectando esses sensores com a tecnologia de informação da concessionária. Como que eu faço com a segurança aí no meio do caminho? Então, são 5 níveis que existem nessa estrutura, né? Eu tenho um nível aqui do processo, né, do sistema de controle, do supervisório, que eu já falei, e eu tenho aqui o que eu posso criar é uma zona desmilitarizada, ou seja, eu tenho uma região aqui em que eu vou fazer o filtro, né, e ver e barrar, né, qualquer tipo de acesso, tanto de um lado como o outro. A gente vai falar assim, isso aí não ocorre, é difícil, então não preciso me preocupar muito com isso agora, mas vamos ver alguns dados, né, aí de ataques que ocorreram em infraestruturas de empresas de saneamento ao longo do mundo, né? Então, de 2000 a 2020, foram oficialmente registrados em Israel 4 ataques, na Austrália 1 ataque, na União Europeia 2 ataques e nos Estados Unidos 12 ataques, né? Sendo que um ataque foi nesse período em reservatório, 2 ataques foram na água de esgoto, o controle de enchentes, 1 ataque, água de agricultura, 3 ataques, ataques diversos aqui na infraestrutura, 2, e de água potável eu tenho 10 ataques, né? Sendo que desses ataques, 7 foram nas infraestruturas de tecnologia e nessa transmissão, e 4 foram na só tecnologia da informação, e aqui eu tenho outros 8. Aí, se eu olhar quem que foi que fez o ataque, 5 deles foram pessoas de dentro da própria companhia de água. 2 deles não descobriram. 1 foi um ataque de alarme falso. E 11 ataques foram vindos de fora, né? 6 desses ataques foram patrocinados pelo Estado. 2 por adolescentes, aí, 7 foram criminais mesmo, 2 foi terrorismo e 2 desconhecidos. Então, se a gente olhar nesses ataques, no ano de 2000, nesse sistema de Maroc Water Services, na Austrália, o que aconteceu lá? Um funcionário descontente, que apesar de ter sido demitido, ainda tinha acesso no sistema SCADA, e ele causou muito dano à estação de tratamento de esgoto. Em 2018, a empresa de saneamento, que não foi revelada, aconteceu com uma empresa de saneamento na União Europeia, que com um acesso não autorizado, utilizou os computadores para mineração, uma pessoa utilizou esses computadores para mineração de criptomoedas. Em 2018 e 2019, nos Estados Unidos, vários casos de ataque com codificação do banco de dados, que acho que vocês devem ter conhecidos, que já aconteceu isso, em que eles entram no seu sistema, eles codificam o banco de dados, depois eles pedem um resgate, que muitas vezes, às vezes você paga, ele te dá o código para você descodificar e ter acesso ao banco novamente, mas muitas vezes, apesar de você pagar o resgate, você não volta a ter esse acesso, eles cobram outro resgate e você fica refém mesmo. Na segurança, a digitalização do setor de saneamento é inevitável, né? A gente caminhando para a água 4.0, saneamento 4.0. Muitos benefícios, mas eu tenho altos riscos em segurança cibernética. Eu tenho um amplo espectro para ataques devido a sistemas e dispositivos IoT, e eu tenho sistemas de saneamento que eles estão de forma crescente, sob crescente ataque, né?
As questões comuns: faltam times e cultura de segurança e implementação pobre nos controles de segurança que cubram a tecnologia de informação, né, as tecnologias de operação, e é necessária uma força com atenção à segurança. Né? As empresas de saneamento elas começam a ter essa necessidade. Aqui tem meu contato, eu estou à disposição, mas basicamente é isso que eu tenho que apresentar. O nosso sistema, né, que a LogPro aqui está disponibilizando, nós instalamos, nós temos um sensor inteligente que a gente coloca em campo, ele fica medindo a pressão, ele faz uma curva de aprendizado, com esse aprendizado e os dados coletados sempre nas últimas 24 horas, ele consegue gerar alarmes em que eu vou vendo aos poucos, ao longo do tempo, quando a pressão vai diminuindo, e eu começo a perceber que eu tenho um aumento de vazamentos e aí eu consigo fazer ação de caça de vazamento naquela região e não preciso esperar, né? Isso, muitos anos de vazamentos contínuos sendo ocorrendo, que eles vão aumentando cada vez mais e eu já consigo entrar com uma ação já imediata. Além dos sistemas com controle, como eu mostrei, de pressão junto com vazão para prever rompimentos e esses tipos de ocorrências nas tubulações. Muito obrigado.